Mas fala, gente, se o ser humano não é o bicho mais esquisito que existe. As pessoas, elas ficam. Quando eu falo as pessoas, eu tô falando todo mundo, de modo geral. As pessoas não ficam tão incomodadas e chateadas quando perdem alguma coisa. Perdem uma vaga de emprego, uma promoção no trabalho, quando perde um amor, quando perde uma oportunidade. Claro que fica chateado, mas não tanto quanto, ou quando, não tanto quanto quando elas perdem para outra pessoa. E aí a gente, fazendo os devidos recortes, a gente entende o seguinte: o grande problema pode até ter sido pequeno, mas ele se torna muito maior, muito potencializado quando você perde para o outro. Porque entra uma questão de ego, uma questão de comparação, de disputa, de o outro é melhor que eu, por isso ele ganhou e eu perdi. E isso é uma coisa muito maluca, né? É muito maluco isso. Então, eu observo muito isso. O problema não é o perder, é o outro ganhar. Porque quando você perde e perdeu, ok, a gente até, né, dá aquela coisinha assim, mas a gente se conforma. Mas quando a gente perdeu, porque o outro ganhou, vem exatamente essa questão de o outro é melhor que eu. E aí a coisa desanda de vez. E não tem, né? A gente pode procurar, né, buscar nos melhorarmos, mas de modo, enfim, as pessoas são assim. Presta atenção. Se você fica muito incomodado, triste, chateado, além da conta, porque você perdeu alguma coisa, e muito mais quando alguém ganhou isto que você perdeu. Como se você tivesse perdido por causa do outro. E na verdade, a gente sabe que a gente perde porque perde, não por causa do outro. O outro pode ser apenas um. Estava ali e acabou se aproveitando da oportunidade. Mas talvez ele não tenha sido o grande responsável e o, sabe, o que de fato levou aquele resultado. Tanto é, e fato é, que às vezes a gente perde alguma coisa, bem, essa coisa eu tô colocando assim, bem generalizado. E depois a gente retoma essa mesma coisa. Eu chamo de perdas necessárias e temporárias. Às vezes, a gente perder algumas coisas, de fato, é necessário. São necessárias essas perdas. Necessário perder naquele momento, e aí a gente fala, ah, eu perdi, e aí o outro ganhou. Mas é necessário perder naquele momento porque você precisa viver outras coisas. E aí você precisa sair daquele, daquele ambiente. E aí você perde, você, sabe, toma outro rumo na vida, leva uns chacoalhões e fala, ai, 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 agora eu preciso me refazer aqui desse tombo que eu levei.
E nesse tombo que você levou, você cresce, você evolui, você muda a sua vida, você muda o seu olhar, você vai descobrir, respirar outros ares, você vai descobrir coisas que, se você continuasse naquele cenário antigo, você nunca iria mergulhar em outros mares. E de repente você vai, sabe? Uma estrada que você tá na estrada e aí vem, tá indo tudo bonitinho, né? Aí vem esse tombo, essa perda, aí desmorona tudo. Como se caísse uma barreira mesmo numa estrada, né? Você tá indo ali bonitinho, cai uma barreira. Você fala, e agora? Não tem pra onde sair, vou ter que achar um jeito aqui, né? Tipo água que vai ter que achar ali um outro caminho. E aí você vai, né? Sobe aqui, desce ali, acha um outro caminho. Às vezes você volta, de fato, né? Atrás, dar 10 passos atrás para ver o que você faz. Dar 10 passos atrás para olhar de longe, como diz, né? Eu até falei sobre isso essa semana. Para a gente enxergar a ilha, para a gente olhar a ilha, a gente precisa sair dela. Senão a gente não enxerga. Então a gente dá 10 passos atrás, olha e fala: posso ir por esse caminho, criar um ali, essa estratégia, essa oportunidade. Aí você sai daquilo. Abriu um outro espaço ali. A barreira ficou aqui, interrompendo. E você fala: lascou-se tudo. Aí você vai e descobre, começa a caminhar tudo de novo, constrói outros caminhos, estratégias, outras visões, outros ares, mares, amores. E aí você vai, feliz da vida. Aí, lá na frente, você fala: ah, aí lá na frente, de repente, tem uma outra bifurcação. Aí você vai falar: ah, pra onde eu vou, né? Ah, vou por aqui. Aí você vai, quando chegar ali tem a bifurcação e lá na frente vai unir novamente. Quando você olha de novo, você fala: ué, você aqui de novo? Você não tinha ficado preso lá atrás, na queda da barreira? Ah, mas eu fui pelo caminho A, eu fui pelo B. Ué, e chegamos aqui de novo, no mesmo ponto. Então tá. O que você viu lá por onde você caminhou? Ah, eu aprendi isso, vi aquilo, tal. E você? Ah, pelo caminho que eu fui, foi isso. Poxa, que legal, a gente tem muito a trocar então, né? Vamos seguir agora nessa mesma estrada? Então, sabe, separar aqui atrás não quer dizer que essa separação ela é para sempre. Muitas vezes as coisas estão tão, deixa eu ver qual é a palavra que eu vou usar. Tão sem graça, tão sem vida, tão sem vida mesmo, sabe? Uma rotina que muitas vezes já está desgastada, tanta coisa que poderia ser dito aqui. E aí precisa acontecer algo, sabe? Realmente assim, para você tomar outro rumo na vida. Tipo, acorda menina, né? E aí lá na frente você fala: não é que isso foi necessário? Apesar das dores, das tristezas, das dificuldades, dos tombos, dos tudo. Mas agora, quando eu retomo aqui, né, nessa bifurcação e junto aqui de novo, eu tô muito mais forte. Eu tô muito mais fortalecida, experiente, sábia.
E aí você fala, ok, agora eu sobrevivi aqui sozinho, o outro sobreviveu aqui sozinho. Passamos pela mesma barreira. E agora a gente vai caminhar juntos. E se cair uma nova barreira aqui, surgir uma nova barreira aqui, com as experiências que nós conseguimos separados, a gente já sabe lidar com essa nova queda dessa nova barreira. Portanto, nunca lamente do que acontece. Mas todas as dificuldades que acontecem, busque um aprendizado e não uma reclamação. E também não atribua ao outro, aos outros, essas circunstâncias. Eu falei recente, eu acho que eu tava falando com meu filho sobre isso. Não foi vídeo que eu fiz, não, eu acho. Eu tava lendo em algum lugar, um livro, enfim, há algumas semanas, falando sobre... Não, era um documentário que eu assisti um pedacinho. Falando sobre essas situações que acontecem, como, por exemplo, as Torres Gêmeas lá, o 11 de setembro, queda de avião, essas coisas que acontecem, essas catástrofes gigantescas, né? E que aí depois pegam pessoas que... sobreviventes, entre aspas, né? São sobreviventes que não estavam naquele local, naquele cenário, naquele momento. Mas deveriam estar. Então, e aí lá nas Torres Gêmeas tem muita gente, né? Que deveria estar lá e por pequenos detalhes, sinais, questões não estavam. Um perdeu o ônibus, o outro saiu e sujou a roupa, acho que o ônibus passou numa poça d'água, espirrou água, a pessoa voltou para casa para trocar. O outro não achava a chave de casa para sair de casa. O outro... Tanta coisa, coisinhas, sempre coisinhas. E essas pessoas não foram. Não estavam lá no horário que era para estar trabalhando. Pequenos atrasos de 1 minuto, 2, 3, 5. E não estavam. E aí você fala, como assim? Como assim? Então, juntando esses pedaços, eu quero dizer o seguinte: aprenda a nunca reclamar daquilo que acontece. Por mais que seja triste, doloroso, que a gente não entenda, porque a gente não entende por várias situações as dores, as tristezas e as dificuldades que a gente passa. A gente normalmente se questiona, mas por que aconteceu isso? Mas por que comigo? E em paralelo, eu também digo, não force situações. Nem para um lado, nem para ir, nem para ficar. Deixa a vida acontecer. Você tem ciência que você fez a sua parte da melhor maneira possível, você não deixou nada a desejar, você não, né? Enfim, as coisas caminharam como caminharam. Muitas vezes as coisas acontecem, as decisões são tomadas e não cabe a nós interferir. A gente não tem esse poder de interferência. Muitas vezes nós somos comunicados, olha, a partir de agora vai ser assim. Eu não estou pedindo a sua opinião.
Eu não estou pedindo nada, eu estou te comunicando. E aí você fala, mas que outra opção eu tenho a não ser aceitar, né? A pessoa só está me comunicando uma decisão tomada. Apesar de você não concordar em absolutamente nada, mas você fala, tá bom, o que eu posso fazer? Tá bom, né? Aprenda a aprender, tirar ali grandes aprendizados do que nos acontece. Principalmente quando a gente não tem poder de escolha nem de decisão. Não fique se questionando, mas por que isso? Mas por que aconteceu? Mas por que comigo? Mas por que fulano fez isso comigo? Fez porque era o que estava ali naquele momento, era o que era sabido, né? Era o que a pessoa sabia fazer naquele momento, era o que a pessoa queria fazer naquele momento, era o que, enfim. Claro que a gente se questiona, mas tudo tem limite. Tudo tem limite pra gente questionar, pra gente buscar entender, pra gente chorar, se debulhar em lágrimas, mas sofrer, se entristecer, mas tudo com data marcada de eu vou chorar até o último dia desse mês. Eu vou chorar essa perda todos os dias, o dia inteiro, até o último dia desse ano. Quando virar o ano, a minha meta é virar a página. Claro que eu tô dando exemplos aleatórios, né? Mas não aquela coisa que você vai ficar alimentando a dor. Quando a gente não define o que a gente quer, por quanto tempo, como, de que jeito, blá, a gente alimenta as dores, as angústias e os sofrimentos. E diante disso, mesmo que no meio do caminho surja uma grande oportunidade e que vai dar aquela super reviravolta na sua vida, pro lado positivo, você não enxerga. E se enxerga, você não aceita, porque você ainda está focada no luto, nas perdas, nas dores, no sofrimento. Ainda está focada em por que comigo? Por que ele fez isso comigo? Por que essa atitude foi tomada? Tem coisas, até falei ontem lá no meu trabalho, o que não tem remédio, remediado está. O que não cabe a mim, e eu não acho a solução, ou realmente não depende de mim, o que é que eu vou fazer? Vou ficar lamentando? A troco de quê? Claro que a gente não larga a mão sem tentar. Mas é aquela coisa. Deu resultado? Não. Então, meu amor, eu vou fazer o quê? Né? Então a gente precisa entender algumas coisas. Porque não dá para ficar sofrendo a vida inteira. Se questionando, mas por que comigo? Mas por que comigo? Viva! Chore, se descabele, surte, grite, sabe? Por um período. Depois, abra a janela num belo dia ensolarado e diga bom dia, dia. Virei a página, agora eu vou ter outro caminhar. Viva a sua vida, porque as oportunidades surgem. Novas oportunidades.
E talvez até aquilo que você achou que estava completamente perdido, nem sempre está. Eu não sei qual é a sua religião ou a sua religiosidade. Eu não sei no que você acredita, mas olha, eu ganhei essa Bíblia, gente. Olha que coisa mais linda. Toda dourada. Linda, né? Linda, 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 linda. Eu faço trabalho voluntário na penitenciária. E eu ganhei essa Bíblia de um pastor famoso aí, da televisão. E eu ganhei num dia que eu fui lá na cadeia, no presídio. Eu vi a Bíblia e me apaixonei por esse dourado aqui, couro. Enfim. Mas além da beleza, né? Quantas coisas a gente lê aqui na Bíblia, independente da sua religião, da sua crença, mas a gente lê e a gente fala assim, mas isso era impossível, né? Isso era impossível de acontecer. E aconteceu. Milagres, entre aspas, né? Entre aspas, porque eu não tô falando exatamente da questão religiosa, nada disso. Milagres acontecem o tempo todo, em várias áreas. Basta a gente acreditar que eles vão acontecer. Basta a gente não desacreditar. E quando a gente menos espera, aquilo que era impossível, você fala, ué, mas como assim, gente? Isso não tem explicação. Como isso aconteceu? Como essa pessoa chegou até aqui? Como eu cheguei até lá? Como eu vim parar aqui? Gente, isso não tem explicação. Isso é impossível. Nada é impossível. Absolutamente nada nesta vida é impossível. Então, presta atenção. Eu falei muitas coisas aqui, né? Que dá pra gente fazer vários recortes. Dos impossíveis que não existem, tudo é possível. Para você não ficar chorando ad eterno. Para que você enxergue as oportunidades, aprenda com os erros. Sofra, chore, se descabele, surte, mas não para sempre. Para que você não reclame das coisas que acontecem. Nem fique buscando explicações que você não tem e que o outro não tem para te dar, não quer te dar ou não pode te dar. Quanto mais a gente busca entender aquilo que a gente que não tem o que entender, mais a gente vai focar na dor. Presta atenção. Presta atenção no que você está fazendo. E eu vou te dizer. Essa barreira que eu falei que cai, ela só vai te impedir de ir adiante, de ultrapassar essa barreira, se você parar, se prostrar diante da barreira. Se você sentar e falar assim, bom, caiu a barreira, meu caminho é esse. Enquanto não aparecer alguém aqui para remover essa barreira, para que eu possa seguir por este caminho, eu vou ficar aqui sentada. Não importa quanto tempo demore. Eu vou ficar aqui sentada no frio, com fome, triste, na escuridão, ou debaixo do sol escaldante, mas eu não tenho o que fazer, não dá para passar.
Eu vou esperar alguém. Um dia, alguém vai ver que essa barreira desmoronou aqui, cedeu, e alguém vai vir, né? Como trazer um socorro. Como se você fosse uma donzela no alto da torre do castelo. Se você tiver esta postura, assim será. O que você vai fazer? Você vai ficar sentada chorando, esperando? Ou você vai olhar, dar 10 passos atrás, olhar e falar, não sei nem por onde começar, mas eu vou tentar por ali. Talvez não seja o melhor caminho, mas é o que de melhor eu consigo agora. Eu vou tentar por ali. Se não der certo, eu vou ter que achar outra coisa, outro caminho, outro jeito, outra estratégia. Mas eu tenho que dar o primeiro passo. Né? É assim que funciona a vida. E você? Vai ficar aí lamentando perdas? As perdas podem ser os degraus lá na frente. Estas pedras que rolaram e que fecharam ali a estrada, impedindo a sua passagem, essas mesmas pedras podem servir de degrau, de algo para te dar um impulso para você chegar do outro lado. Só depende de como você enxerga as coisas. Eu tô falando de maneira genérica. Quando a gente acha que tudo está perdido, a gente vê que não. Quando a gente acha que, mas é impossível, a gente... Como assim? Não, não era impossível. E assim como eu, você talvez, ou muita gente próxima a você, tem 1000 histórias para contar de eu nunca imaginei que isso aconteceria. Pois é, mas acontece. Então, acredite, nada está perdido. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Ninguém entra ou sai da sua vida ou retorna à sua vida se não é para ser. Mas entrou, saiu, voltou da minha vida e deu tudo errado. Como eu costumo brincar, né? Eu falo muito na brincadeira, isso não é de Deus. Será? Será que as coisas não tão boas acontecem justamente para a gente enxergar e valorizar as coisas boas? Já tem aquele ditado que diz: a gente só dá valor depois que perde. Será que a gente não perde justamente para enxergar o que a gente tinha e dar valor então? Muita coisa para pensar, né? Descarreguei aqui um caminhão de coisas aqui para vocês pensarem. Coisa que dá aqui terapia até umas horas, né? Então pensa. E pense muito bem sobre perdas e ganhos, idas e vindas, milagres. Milagres acontecem.
E quando você perder, não fique buscando tantas explicações a ponto de te paralisar. Tenta entender aquele básico que a gente quer entender mesmo, mas como assim? O que aconteceu, de onde veio, né? Como assim? Mas nada além disso. Porque senão você vai se questionar muito, não vai encontrar as respostas. E nesta caminhada de eu tenho que entender, e não vai entender, porque a gente não tem resposta para tudo. Aliás, a gente não tem resposta para quase nada. A gente acha que tem. E quanto mais você se questionar e não encontrar as respostas, porque elas não dependem de você, você corre um sério risco de paralisar a sua vida. E isto não é nem um pouco, nem de longe, inteligente. Então, seja leve. Nem sempre a vida da gente é leve, mas a gente pode tornar o mais leve possível. E essa responsabilidade, ela é só sua, de mais ninguém. Pense nisso. Beijos pra vocês.